Glória a Deus. Bom dia, irmãos. Vamos dizer amém às nossas orações. Oh, glória a Deus. Pela misericórdia do Senhor, mais um dia que Ele nos dá. Enquanto há fôlego de vida, tem esperança. Aleluia. Cumprimento o teu vizinho com a paz de Cristo. Glória a Deus. Com a paz do Senhor Jesus. Deus seja louvado. Bendito seja o nome do Senhor. Enquanto os músicos chegam aqui, nós vamos louvar o Senhor com um cântico. Vamos orar agora no coletivo. Senhor nosso Deus, aqui estamos reunidos. Hoje, as nossas primícias são oferecidas não aos nossos trabalhos, não à nossa vida profissional, mas as nossas primícias do nosso dia é oferecida ao Senhor, ó Pai, o nosso Deus. As primeiras horas do nosso dia são oferecidas ao Senhor. E aqui nós estamos, ó Pai, reunidos, ó Deus, para que o Senhor mais uma vez se agrade de nós, para que o Senhor mais uma vez nos dê da Tua graça, em nome de Jesus, como o Senhor tem dado nesses dias, ó Pai. Que o Senhor também, através do Teu sangue, nos perdoe, Senhor, os nossos pecados e as nossas iniquidades, ó Pai. Em nome de Jesus, através do sangue carmesim da cruz do Calvário, que o Senhor venha purificar nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo. Que sejam expulsos todos os demônios, em nome de Jesus. E que o Senhor venha falar em cada coração, em cada alma. Oh, glória a Deus. Que o Senhor venha nos fazer consertar os nossos joelhos trôpegos e preparar caminhos decentes e retos, ó Pai, dos quais o Senhor, quer que nós venhamos a andar por eles. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Quem trouxe a Bíblia, vamos ler 2 versículos. Um está no livro de Números, capítulo 6. Livro de Números, capítulo 6. Aleluia. Versículos 14 e 15. Livro de Números, capítulo 6, versículos 14 e 15. E ele apresentará a sua oferta ao Senhor, um cordeiro de 1 ano, sem defeito, em holocausto, e uma cordeira de 1 ano sem defeito, para oferta pelo pecado, e um carneiro sem defeito, por oferta pacífica, e um cesto de pães asmos, bolo de flor de farinha com azeite amassados, e obreias asmas untadas com azeite, como também a sua oferta de manjares e as suas libações. Alguém viu o Senhor Jesus no texto aí? Ele é o Cordeiro. Agora lá em Hebreus, capítulo de número 5, e o versículo 7. Aos Hebreus capítulo 5 e versículo 7. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas, a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido
por causa da sua piedade. E ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor, lágrimas, orações e súplicas, o nosso herói se deu na cruz do Calvário, com forte clamor, dores insuportáveis, lágrimas e súplicas a quem o podia livrar. Mas ele disse lá no Getsemane: não se faça a minha vontade, mas a sua. Aquele cordeiro de Números 12 que era sacrificado, judiado, é o nosso Senhor Jesus que foi sacrificado, judiado em nosso favor. Isso nunca vai poder sair do nosso coração. Nós precisamos sempre, 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 toda hora, todo momento, lembrar do sacrifício de Cristo. Então, quando nós voltamos a nossa fé há 2000 anos atrás, os olhos da fé há mais de 2000 anos atrás, nós vemos naquela tarde a crucificação, aquele show de horrores. Na noite anterior, prenderam ele, levaram ele preso, despiram ele, vestiram ele com uma roupagem, e os soldados diziam: salve, ó rei. Colocaram uma coroa de espinhos africanos na cabeça dele, furou a caixa craniana, uma dor horrível, todo ensanguentado, sem comer, sem dormir, de dor, apanhou bastante aquela noite. Aí no outro dia, aquele show de horrores, lá estava ele desfigurado já. O que é que vocês querem, Barrabás ou vocês querem Jesus? E ele todo inchado, com os olhos inchados, sangue escorrendo. Nós queremos Barrabás e Jesus crucificai-o. E pegaram nossos mestres, deram uma cruz pesada para ele carregar, mas como é que ele ia carregar? Sendo que ele apanhou a noite inteira, a pressão dele havia caído, não tinha força mais, vigor. E ele começou a carregar e já logo caiu. Aí chamaram Simão Cirineu para ajudar ele. E quando chegaram lá em cima, não bastando já o que ele havia passado, aquela cruz era para Barrabás, Barrabás era maior que ele, os braços eram maiores que o dele. Então esticaram os braços dele, esticaram as pernas dele e crucificaram ele. E ele se entregou com forte clamor e lágrimas. O dia que esquecermos disso, perdemos a nossa salvação. O dia que levantarmos um dia da semana, seja qual dia que for, e não lembrarmos desse sacrifício, estamos longe, longe, longe do Senhor. E Ele, o Senhor Jesus, com forte clamor e lágrimas, se entregou por nós. Como diz também em Hebreus capítulo 9, versículo 14. Muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Lá no Antigo Testamento, quando nós lemos que o cordeiro era oferecido, depois tinha oferta de manjares e tinha que colocar o azeite nessa oferta para ser queimada no altar. Aqui está dizendo, lá já estava apontando o sacrifício. Cristo se entregou pelo Espírito eterno. A Trindade se entregou na cruz do Calvário por nós. Você pode colocar a sua Bíblia e levantar suas mãos. E vamos agradecer um momento, antes de louvarmos, esse sacrifício da cruz do Calvário. É o sacrifício que salva o homem. Aleluia. É o sacrifício, é aquilo que Deus disse. Ei Israel, nos vossos dias eu realizarei obra tal, que se vos falar ninguém acreditará, vocês não acreditarão. Mas os gentios acreditarão e nele esperarão. Israel não acreditou, perdeu aquela geração, a maioria perdeu aquela chance
e sofreram bastante. Mas aqui nós estamos agora reunidos, porque nós cremos. O que nos reúne aqui é o fato, é o glorioso fato de crermos e acreditarmos que Ele morreu naquela cruz para nos salvar e que o sangue dele perdoa os nossos pecados e que Ele nos comprou com precioso sangue. Este é o motivo que nos reúne aqui. Nós não nos reunimos aqui apenas para rever os irmãos, conversarmos, termos um bate-papo. Não, não é nada disso. O que nos reúne aqui é o fato de congregarmos e adorarmos aquele que deu a vida para nos salvar. Jesus Cristo, o nosso Senhor, a nossa rocha, a nossa esperança, o nosso Deus, que pelo Espírito Eterno se ofereceu naquele ano 33. Aleluia, ficou 3 horas pendurado no madeiro. E o sol protestou, não dando a sua claridade. A lua protestou, também não dando a sua claridade. O dia protestou aquele dia, trazendo escuridão e dessas trevas. A natureza protestou, dando-lhe terremoto. Oh, e o Senhor se deu, oh glória, com forte clamor, e lágrimas, orações e súplicas. Oh, meu Deus, bendito seja o Senhor. E agora nós estamos aqui reunidos, ó Pai. Por isso, por esta aliança. Aleluia. Oh, glória a Deus. Agora nós estamos reunidos por essa aliança. Bendito seja o nome do Senhor. Agora nós somos uma família. A família celestial de Jesus. Agora nós somos um só corpo e uma só família. Por isso é importante todos nós temos essa convicção. Olharmos firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Oh, aquele que tem abençoado todas as famílias. E exclusivamente a única família, a família da igreja, onde não há judeu e nem grego, mas aqueles que o aceitaram o sacrifício, faz parte da família de Deus. E temos agora compromisso um com os outros. Vamos louvar com esse hino, corpo e família. Aleluia. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, nós declaramos a paz de Cristo. eu declaro a paz de Cristo. Te abençoo, meu irmão. Preciosa. Preciosa é Aleluia. Essa comunhão que nós temos. Nós somos corpo, assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor. Uma família, Aleluia. vivendo compromisso, o grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão. Aleluia. Recebi um novo. Lá no mundo não tínhamos amizades verdadeiras.
Lá no mundo éramos enganados e enganávamos, mas agora nós temos a amizade dos irmãos. Que maravilha! Oh, aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia! Como fruto desse novo coração puro, porque Cristo é puro. Eu declaro a paz de Cristo. Te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. E temos comunhão uns com os outros. Somos corpo, assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor. Uma família sem qualquer falsidade, vivendo a verdade e expressando a glória do Senhor. Uma família vivendo compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, das tuas orações, das tuas súplicas. Precioso és para mim, querido irmão. Eu preciso. Nós precisamos. Querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Oh, glória a Deus. Como é bom quando nós oramos uns pelos outros, não somente na igreja, mas no dia a dia. Quando lembramos de alguém e dizemos: Senhor, abençoa essa pessoa. Visita, Senhor, a família, os filhos, guarda, cuida. Oh, quão maravilhoso é. Ó Deus, se estiver aqui alguém, Senhor, que vai oferecer as primícias a Ti, as sementes, que o Senhor continue abençoando, dando graça, que o Senhor continue sustentando, dando sabedoria, porque o Senhor diz na Tua palavra que nós devemos trazer as nossas primícias, ó Pai. Agora aquela parte de fazer prova, Senhor, isso eu, por mim mesmo, por mim, Senhor, eu descarto, porque eu sei quem é o Senhor. Não preciso fazer prova alguma. O Senhor chegou no extremo com Israel, dizendo: fazei prova de mim, se eu vos não abrirei as janelas do céu. Essa parte eu pulo, Senhor, porque se o Senhor me der, o Senhor é Deus. Se o Senhor não me der, o Senhor continua sendo Deus. Eu nunca quero deixar o Senhor, ó Pai, sempre indo adiante, porque não são aqueles que desistem, conforme diz a Sua palavra. A sua alma não se compraz com aqueles que desistem, mas o prêmio da soberana vocação é para aqueles que vão adiante até o fim. Como o apóstolo Paulo disse: Senhor, nos dê força para irmos até o fim, sem titubear, Senhor, sem olhar para os ventos e muito menos para as tempestades, mas que nós venhamos aí olhando sempre para o Senhor, sempre para o Senhor, e o Senhor nos orientando, nos conduzindo, em nome de Jesus. Amém. Pode assentar. Se alguém for contribuir, não sei se o Juninho vai passar a salva aí. Nós já vamos dividir nossas classes. Que Deus abençoe. Bom dia na paz de Cristo. Ô Jás, você está emagrecendo, Jás? A Jás está fazendo regime. Vou pegar o regime dela para mim. Deus abençoe. Glória a Deus. Deus seja louvado, né, irmãos? Vamos dividir nossas classes, então? Alguém vai contribuir? Levante a mão, o Juninho está ali. Ok. Vamos lá. As crianças com a tia Cícera, os jovens vão estar ali com o Diego.
que a pastora Cléia vai ministrar hoje. A tenda já está armada lá. E os adultos vamos estar aqui e abrir nossas Bíblias em Romanos, capítulo 12, né? Nós paramos em Romanos 12 e vamos avançar hoje. Glória a Deus. Ok? Deus seja louvado. Romanos capítulo 12. Nós paramos neste capítulo e nós vamos hoje aprofundar um pouco mais aos Romanos capítulo 12. Aleluia. Vamos ler? Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo, e membros um dos outros, tendo porém diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com liberalidade, o que preside com diligência, quem exerce misericórdia com alegria. O amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo, não sejais remissos. Sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes da tribulação. Na oração, perseverantes. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade, abençoai os que vos perseguem. Abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de serdes orgulhosos, condescendeis com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira de Deus, porque está escrito: a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dai-lhe de comer. Se tiver sede, dai-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoará brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Aleluia! Vamos lembrar algumas coisas. Andar com isso aqui, debaixo do braço e falar, sou crente e vou para a igreja, é fácil. Agora, viver o que nós acabamos de ler, aí é que são elas. Essa aqui, Paulo começa agora, a partir do capítulo 12, a falar da doutrina da igreja. O que é doutrina e o que é costume? Costume é o uso do véu. Como está da própria palavra de Deus, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, vamos ver o que é costume e o que é doutrina.
Primeira carta de Paulo aos Coríntios, quando no capítulo 11 o apóstolo Paulo pediu para que aquelas irmãs, quando viesse para o culto, viesse com o véu na cabeça. E ele diz, né, no finalzinho desse ensino, no capítulo 11 e o versículo 16 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Contudo, se alguém quer ser contencioso, saiba que nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. Por que então que Paulo instituiu o uso do véu na igreja de Corinto? Segundo a história, Corinto era uma cidade portuária. Atracava as embarcações e os marinheiros que ficavam 6, 7 meses fora de casa iam para a cidade de Corinto, atracavam as embarcações e iam à procura de sexo. Então tinha muita prostituição lá. E Paulo chegou na cidade de Corinto e começou a evangelizar. E aquelas prostitutas agora começaram a se converter a Cristo. Então, quando elas vinham para a igreja, os marinheiros que lá estavam iam seguindo, mexendo com elas. Paulo então deu uma ordem dizendo: todas as irmãs que se converteram agora e têm uma nova vida, quando vocês virem para o culto, use o véu. E cheguem aqui com o véu. E avisem na cidade. Essas irmãs que estão com o véu na cabeça agora são santas mulheres de Deus. E avisou-se então na cidade. E você sabe que no Antigo Testamento as mulheres não tinham muito estudo. Paulo tinha que organizar a igreja, porque senão a mulher ficava falando porque elas não entendiam. E aí Paulo disse: a mulher fica em silêncio. Quando chegar em casa, o marido ensina ela. Então, aquela informação divulgou-se em Corinto, e todas as mulheres que vinham para a igreja deveriam vir com véu. Algumas não queriam vir, algumas eram estavam no momento de conversão, né? A cada dia a nossa conversão. E algumas disseram: não vamos usar véu não. Onde já se viu? Coisa feia ficar vindo de véu. E Paulo falou: então se você não quer usar véu, você rapa a sua cabeça. O que é melhor, você vir com véu ou você rapar a cabeça? Aí ele tá, então nós vamos com véu. E aí elas começaram a progredir na fé. Então isso é um costume. Isso aí se muda. Paulo está dizendo: saiba, se alguém quer ser contencioso e querer discutir o motivo que eu coloquei o uso do véu, saiba que as demais igrejas não têm esse tal costume. Ok? Costume muda-se. Doutrina não muda. Doutrina é aquilo que é estabelecido. Doutrina é o que Paulo vai começar a dizer no capítulo 12 de Romanos. No versículo 1 e 2, como ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. O porquê que muitas pessoas não experimentam a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor? Porque não apresenta o seu corpo por sacrifício vivo. Aqui está falando de espiritualidade. Então, o nosso Deus nos pede que nós apresentamos o nosso corpo como sacrifício vivo. Primeiro, tem que estar vivo espiritualmente. Qual é o que me define de eu estar vivo espiritualmente? O que me leva a crer que eu agora estou vivo espiritualmente? Você agora já não vai fazer aquilo que você fazia. Você vai ser guiado pelo Espírito de Deus e vai ter comunhão com o Espírito Santo. E o seu desejo agora vai ser das coisas de Deus. Isso demonstra e mostra que você e eu estamos vivos espiritualmente. E os mortos espiritualmente? Ora. O Senhor Jesus disse, certo feita para um homem, que chegou: Senhor, eu quero seguir-te, mas primeiro permita sepultar os meus pais, que já estão velhinhos, e depois eu venho e vou seguir o Senhor. O Senhor Jesus olhou para ele e disse assim: deixa os mortos sepultar os seus mortos, e você siga-me. Por que
Parece que Jesus foi grosseiro. Parece que Jesus não se importava com aqueles mortos. Não é. Deixa os mortos espirituais sepultar os mortos físicos. Você vem e siga-me, porque estou vendo lá que tem muita gente morta espiritual na sua família. Você me seguindo e você me aceitando, você vai aprender de mim. E quando você voltar e ficar no rol da sua família, você vai falar de mim e aí vai ter vida espiritual e vai ter salvação. Aleluia! Que coisa linda! Deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos. Vivo, santo. Santo é separado. Separado das coisas mundanas. Agora ninguém fica mais, o cristão verdadeiro, já não fica mais nos bares. Se for lá é para evangelizar, propósito divino que Deus ordena, às vezes ir lá evangelizar. Mas tirando isso, é uma vida santificada e agradável a Deus. Então, quando eu estou vivo espiritualmente, estamos nos santificando a cada dia, nós vamos nos tornando agradáveis a Deus. E o que Salmo 37, 25 diz? Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará o desejo do teu coração. Como é que eu vou agradar a Ele? Olha só a união das coisas. Quando eu estou vivo espiritualmente, quando nós estamos nos santificando, e não é um ato de religiosidade, dizendo agora eu sou santo, agora eu sou diferente, agora o outro lá, olha que situação que ele está naquela religião falsa. Não é assim, porque aí nós nos tornamos fariseus. E está cheio disso. Nós temos que ser humildes. Aquele lá ainda não teve o conhecimento pleno, então eu vou orar pela vida dele. E aí então nós vamos nos tornar agradáveis. E uma vez tornando-nos agradáveis, nós vamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do nosso Senhor. Oh, glória! Nosso Deus conhece as obras de todas as pessoas que se dizem cristãs. O maior erro das pessoas que se dizem cristãs e estão mortas espiritualmente dentro de muitas igrejas é pensar que enganam a Deus como enganam os homens. Neste quesito de ações, que as nossas ações falam mais alto do que a nossa palavra, o Senhor Deus, vamos lembrar da aula retrasada em Apocalipse capítulo 3, quando diz que Ele conhece a igreja, e a igreja somos nós individualmente. Apocalipse capítulo 3 vai falar o que Ele disse para a igreja de Sardes. As 7 cartas de Apocalipse, ou livro de Apocalipse, foi escrito para os gentios. Não foi escrito para Israel. Ele diz ao anjo, tudo que vê escreve. Envia para as 7 igrejas que se encontram na Ásia. As igrejas que se encontravam na Ásia era o povo gentio. Não era o povo israelita. Era o povo gentio. E dentre essas 7 igrejas que receberam as suas cartas, tem uma que caiu lá para Sardes. E no capítulo 3 diz: ao anjo da igreja em Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. 7 Espíritos de Deus. Aqui está falando uma linguagem figurada. Plenitude, todo poder, toda unção, toda capacitação. Qual é a revelação disso, pastor? Isaías capítulo 11, versículo 2. Está falando do Senhor Jesus em Apocalipse. Lá em Isaías capítulo 11 e versículo 2, revela o que Apocalipse está falando. Aqui diz: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus, que seja o Senhor Jesus, a unção do Senhor Jesus. Em Isaías capítulo 11, versículo 2, está dizendo o que é isso. Repousará sobre ele. Quem? O Senhor Jesus Cristo. O Espírito do Senhor. O Espírito de sabedoria, o Espírito de entendimento, o Espírito de conselho, o Espírito de fortaleza, o Espírito de conhecimento e o Espírito do temor do Senhor nosso Deus. Assim diz o Senhor, está dizendo aqui. Estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos. Jesus está dizendo para a igreja. Quem tem essa unção, quando veio em terra, toda essa maravilha, Cristo Jesus. Então ele está dizendo, assim
diz aquele que tem os 7 Espíritos. Essa unção provedora, essa unção renovadora, restauradora. Por isso, fortaleza nós temos em quem? Em Cristo. Conselhos nós temos em quem? Em Cristo. Em Cristo nós temos tudo o que precisamos. E também as 7 estrelas. Ele tem os 7 Espíritos e tem as 7 estrelas. As 7 estrelas está a mesma coisa em Apocalipse no capítulo 1. Apocalipse capítulo 1, versículo 20. Quanto ao mistério das 7 estrelas que vistes na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Então, estrela não tem luz própria. Está falando aqui dos pastores. Cada pastor de cada uma dessas igrejas é o anjo da igreja. E é considerado no texto como a estrela. A estrela não tem luz própria. A estrela depende do sol ou da lua para dar a sua claridade. Eu dependo de Cristo Jesus para brilhar. Porque do contrário não tem claridade, irmão. Do contrário não tem nada. Você depende de Cristo Jesus. Então ele está dizendo, o Senhor Jesus, que tem os pastores nas mãos, e ele também tem a plenitude do Espírito Santo, diz à igreja de Sardes, versículo 1, parte B. Apocalipse 3, versículo 1, parte B. Ele diz, primeiro, conheço as tuas obras. Eu sei muito bem o que você anda fazendo aí no decorrer dos seus dias. Eu sei muito bem as palavras que têm saído da sua boca no dia a dia. Eu sei muito bem das tuas ações no dia a dia. Eu conheço todas as suas obras. Não adianta me enganar, ele está dizendo aqui. Conheça as tuas obras. Aí ele vai falar, revelado uma profundidade. Imagina, irmão Luciano e pastor Harold, imagina lendo essa carta para a igreja. Aí ele vai falar, eu conheço as tuas obras, que tens nome de que vives, mas você está morto. Imagina o leitor que estava na tribuna, fazendo a leitura para a igreja. Tens nomes de que vive, mas está morto. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei a ti. Imagina o que estava lendo essa carta, endereçada pelo próprio Senhor Jesus, quando o apóstolo João escreveu ela, e falou, leia isso aí na igreja de Sardes, e aquele que tomou a tribuna foi ler a carta para a igreja. As pessoas pensam, irmão Lúcio, que às vezes vir na igreja é a chave da vitória. Assim diz o Senhor, Deus já está contigo, já deu tudo certo. O evangelho cristalino e genuíno vai confrontar a nossa vida. Ser vigilante e concilie do que estava para morrer. Não tenho achado íntegras as suas obras diante do meu Deus. Isso é uma palavra de vitória. Por quê? Porque vai fazer ouvir e falar, peraí, está falando comigo. Eu preciso então melhorar. Eu preciso então dar um jeito de mudar a minha situação. Então o nosso Deus, ele sabe, ele conhece. O nosso Deus sabe as obras de cada um. E o maior erro das pessoas é pensar que vai enganar os homens. Que vai pensar que engana a Deus como engana os homens. Não engana. Principalmente, às vezes, se for falar para um homem de Deus, para uma mulher de Deus que está vivo espiritualmente, que está se santificando. Por quê? Porque tem o dom de discernimento. Ninguém é bobo não, irmãos. Só é bobo na igreja quem quer. Porque Deus falou, distribuir os dons. Nós vamos ver daqui a pouco os dons. Só fica bobão na igreja quem quer. Só fica sendo enrolado quem quer. Só fica sendo enganado e chateado quem quer. Porque Deus dá
dom de discernimento, para nós discernirmos as coisas. Deixa eu ver quem entende isso. Aleluia! Vamos continuar aqui. Neste quesito, né, das ações que nós lemos, as nossas ações vão falar sempre mais alto do que as nossas palavras. Nosso corpo precisa ser um corpo santo. A palavra santo, separado para Deus. Ser uma pessoa santa é ser uma pessoa separada dos pecados. Mas como conseguir esta façanha se habita no nosso corpo de carne a inclinação para o pecado? O próprio Paulo, vamos relembrar em Romanos capítulo 7, ele mesmo já nos deu umas dicas. Romanos capítulo 7. A partir do versículo 15, ele diz: porque nem eu mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ele está dizendo, o apóstolo Paulo, ele está falando, eu sou falho. Eu não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer fazer o bem está em mim, mas o efetuar já não está. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, né, no versículo 18. Pois o querer fazer o bem está em mim, porém não efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse eu sempre faço. Alguém lê até aqui e fala, então, eu sou falho mesmo. Parece que recebeu uma carta de alforria para ficar na ignorância com as pessoas. Então eu sou falho mesmo, eu posso tratar mal o meu próximo, porque eu quero ser uma pessoa boazinha, mas não consigo. Aí vamos continuar no texto. Mas se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o Espírito que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim, porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Nossa alma, o nosso espírito, tem prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Aí ele vai dizer, desventurado o homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Quem é que vai me livrar de ser uma pessoa egoísta? Quem é que vai me livrar de ser uma pessoa avarenta? Quem é que vai me livrar de ser uma pessoa grosseira? Quem é que vai me livrar de ser uma pessoa que só valoriza aquele que tem e despreza aqueles que não têm? É o que Paulo está dizendo nesses relatos. Quem é que vai nos livrar de ser uma pessoa que julga? Ele vai dizer aqui, graças a Deus, no versículo 25, por Jesus Cristo nosso Senhor, de maneira que eu de mim mesmo com a mente sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne da lei do pecado. Então ele já está dizendo, se nós estivermos separados de Cristo no nosso dia a dia, nós vamos ser uma pessoa que vai julgar os outros. Nós vamos ser uma pessoa que vai falar mal da vida alheia. Tiago diz, como é que pode de uma boca sair duas águas, uma doce e uma ruim? Nós vamos ser uma pessoa que vai agir na hipocrisia. Nós vamos ser uma pessoa, tudo que tem de ruim, quando estamos distantes de Cristo. Quando estamos com Cristo, recebemos da natureza dele. Cristo não julgou a prostituta. Cristo disse, nem eu te condeno, vai e não peques mais. Perdoou. Cristo estendeu a mão para abençoar. Cristo não fazia acepção de pessoas, ele não ia somente na casa dos crentes, ele ia também na casa dos políticos corruptos. E os discípulos olhavam a situação e tinha que ter obediência com ele. Agora os religiosos, o que ele vai fazer nos três poderes ali? Lá só tem gente que não presta, ele vai lá sentar, comer e beber ainda. Oh, que Deus nos dê sabedoria nesta manhã. Nós vamos olhar para as pessoas com outros olhos. Vamos olhar e falar, ela está assim porque não conhece o Cristo que eu conheço.
Mas eu vou orar por essa pessoa e não julgar. Nós não vamos julgar pessoas que vêm com roupa apertada na igreja, porque são novas convertidas. Ou se vêm com decotes de fora, você pode receber uma chapuletada igual eu recebi um dia. Estava num ato religioso, sistema religioso, e vi uma moça que veio com decote na igreja. E eu consigo mesmo. Quando já se viu a moça vir desse jeito na igreja, sabe que o Espírito de Cristo falou no meu coração? Você não conhece a situação dela. A prova que ela está vivendo, essa roupa ela ganhou. Antes de falar, vai lá e compra para ela. Pensamos o quê, irmãos? Quando estamos distantes de Cristo, julgamos. Como estamos com Cristo, temos a mente de Cristo e vimos além. Aquele dia eu falei, Deus, quão miserável pecador eu sou, Senhor, longe de Ti. Dentro da igreja julgando vidas alheias. Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. E eu, na minha ignorância, quis relutar ainda. Falei, mas Deus, mas tudo bem, ela ganhou, mas não podia ter uma... Aí daqui a pouco ela pega um nenenzinho, a filha dela ainda mama. Ela não tem, o que teve para ela vir foi essa roupa. Os peitos estão cheios de leite. Ah, irmãos, como nós precisamos de Cristo para tudo. Aleluia. Diga assim, sem Cristo, sou lixo. Com Cristo, sou luxo. Agradeça ao Senhor. Aleluia. Oh, glória a Deus. Ali o pastor Rodrigo deu, né, nessa última aula. Agindo assim, nós vamos então experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor nosso Deus. Amém? Alguém quer falar alguma coisa aqui? Pode, então nós vamos passar para os dons. Ok? Podemos passar. O senhor quer falar? Tem microfone aqui? O verde? Porque às vezes o pessoal está na internet, esses dias nós não falamos. Ele falou, às vezes eu não sei o que vocês estão falando lá. Então o pessoal da internet que está acompanhando, aleluia. Glória a Deus. Paz, irmãos. Amém. Amém. O pastor comentou, que eu comentei, né, no versículo 2, e não conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Então, a renovação da nossa mente é muito importante na nossa caminhada, né? Que às vezes a pessoa vem para a igreja e a mentalidade dela é lá do passado, não mudou. Mas quando nós nos aperfeiçoamos com a mente de Cristo, né? Nós temos a mente de Jesus, somos transformados, temos a mente diferente, aí nós conseguimos ter essa nova vida na presença de Deus, como o pastor já explicou aí, muito bem explicado. E o que a gente também não pode, pastor, também é ter uma mente de aceitar tudo, né? Ah, que eu sou de Deus agora, eu vou aceitar tudo. Tem coisas, tem verdades que você não pode aceitar, né? Assim, como se fosse uma mentira na sua vida. Ah, não posso fazer isso, mas você tem que ter o discernimento, igual o pastor falou, o dom, para saber se você vai aceitar ou não, né? Não trazer tudo para a sua vida, agora você é cristão, vai aceitar tudo. Mas também, quando Jesus estava ministrando o evangelho, Herodes quis barrar ele, né? E Jesus vem assim, ó, e de dizer aquela raposa lá que eu vou pregar hoje, amanhã e ao terceiro dia. Ele não vai me impedir, né? Quer dizer, era uma autoridade no momento, mas era um homem que queria barrar a palavra de Deus, o evangelho. E Jesus, não, isso não, esse homem malicioso não vai me barrar, eu vou pregar sim, porque Deus é comigo. Deus Amém? seja louvado. Baseado nisso, né, que o pastor Rodrigo acaba de dizer, a respeito das leis, né? Salmos, eu li para vocês esses dias, Salmo 94 e o verso 20. Salmo de número 94, verso 20. Agora está as leis, né? As leis estão sendo mexidas, né? As leis. Porque hoje, casamentos, as leis... Não, porque é lei, eu sou da igreja, então a lei está dizendo aí que pode agora. Então, Salmos, olha o que diz. Pode, acaso, associar-se contigo o trono da iniquidade, o qual forja o mal, tendo uma lei por pretexto? Então, a renovação da mente é saber o que Deus pensa. Espera aí,
Deus criou homem e mulher. Homem e mulher os criou. Agora, o casamento é de homem e mulher. E depois vem a prole, que são os filhos. A raça humana, homem e mulher. Cromossomos, X e Y. Masculino, feminino. Agora tem uma lei aí fora. E nós podemos associar-se, pode associar-se conosco o trono da iniquidade, tendo até uma lei por pretexto? Será que pode? E pasme os senhores, muitos líderes de igreja e membresia de igreja estão falando, pode vir, é família, é a nova família do século XXI. Para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, nós temos que ter a nossa mente renovada. O que é certo, o que é errado. A Bíblia não mudou, irmãos. Continua a mesma palavra de Deus. Passará céus, passará a terra, mas as palavras de Deus não passarão jamais. Nenhum tio, nada vai passar. Então lembre disso. Ah, mas está falando que tem lei. Tem lei. Mas é o trono da iniquidade, o qual forja o mal e coloca a lei por pretexto para o povo querer obedecer. Ok? Mas, por favor, vamos participando aí. Aleluia. Rapaz, irmãos, tomando por base, o pastor expôs no Salmo 94, né? Que tem tomando por pretexto uma lei, né? Ou seja, uma lei, a pessoa quer usar um pretexto para favorecer essa lei. É uma frase que o pastor já disse, eu digo sempre no discipulado isso daí, né? E eu até postei essa semana no grupo, né? Da igreja, na quinta-feira. A frase, acho que é de um homem, né? Horace Grace, negócio assim é o nome dele. Ele fala que é impossível dominar mentalmente e socialmente a vida de é possível dominar mentalmente e socialmente, né, a mente de um povo que lê Bíblia. Então, se a gente tiver o cuidado, né, como estamos tendo, de vir aprender, ou durante a semana, de poder ler, tirar um dia para meditar, que eu estava falando sobre a diferença entre ler e meditar, né, estudar. Durante a semana, às vezes a gente lê, mas tira um dia para você estudar um assunto. Um assunto que nem o pastor está falando da homossexualidade. Estuda o texto, vai no Antigo Testamento, vai no Novo. Depois que você aprendeu, pode vir lei, pode vir argumentos que até conscientes, porém sua mente está blindada e você consegue refutar essas influências satânicas, né, que vêm contra a igreja. Não só esse assunto, mas todos. Então, quando a gente vai para a palavra, aprende a palavra, a nossa mente é blindada. Deus, que maravilha. Infelizmente, né, hoje tem um vídeo de uma senhorinha crente no YouTube, né, que ela xinga, brava com o rapaz, se eu tivesse a peixeira, eu furava ele inteiro. Ela canta, o sangue de Jesus tem poder, tem poder. Como é que pode? Uma hora quer matar, agora quer até... Então tem muita gente com falta de discernimento, né, irmão? Por quê? Porque é mal formado, né? Não teve uma formação. O pastor Carlos disse um dia para mim, falou, é bom o senhor passar a escola bíblica, cobrar o povo para vir, cobrar o povo para frequentar o culto que tem palavra, para ter formação. Porque hoje muita gente é mal formada. E nós precisamos de uma formação cristocêntrica. Ok? Vamos falar um pouco dos dons espirituais? Sabe por que Paulo relata agora a partir do capítulo 3, a partir do versículo 3 de Romanos 12? Porque, irmãos, incrível, algumas pessoas que têm dons do Espírito Santo acham-se estrelas, acham-se que, porque arrebata multidões, porque a pessoa é usada, aquele irmão revela, nossa, como Deus usa, e a pessoa fica com o ego todo elevado. E mal sabe que o dom não é nosso, o dom é de Deus, do Espírito Santo. E aí ele já vai logo no primeiro versículo, quando ele vai falar a respeito disso, no versículo 3, na primeira coisa que ele vai falar, porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, segundo a medida de fé que Deus repartiu a cada um.
Então, por exemplo, já coloca tudo por terra abaixo. Se você tem um dom, seja humilde. Se Deus te usa, a escada que subiu para você brilhar, desça ela e se humilhe nas asas da humilhação. Não pense além do que convém. Não pense que você e eu somos coisa alguma. Porque se Deus tirar o dom, nós não somos nada. Se Deus tirar o dom, ninguém quer nos ouvir. Porque não vai sair nada de nada. Ontem estava conversando com o irmão que congrega em outro ministério. E ele disse, a pessoa chegou, mas numa pompa. E deram oportunidade para ele, chegou e subiu numa pompa. E começou a falar que ele viaja para Paris, e viaja para lá e para cá. E falou, sei que ele fez uma mistura que eu não entendi nada. Eu falei, porque o dom subiu para a cabeça. E nós não somos nada. Aí ele vai falar um pouco a respeito dos dons. Versículo 4. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros um dos outros, tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. Que exerce misericórdia, com alegria. Coisa horrível e detestável é quando a pessoa recebe uma profecia de um carnal. Deus te chama para o pastoreio. E essa pessoa não tem chamado para pastorear. Deus te chama para você vir a fazer a obra. E a pessoa, determinado lugar, e a pessoa não tem esse chamado. Irmãos, o chamado de Deus é desenvolvido por si só. Como? Basta você falar, eis-me aqui, Senhor. Aonde o Senhor quiser me usar, o Senhor me usa. Seja para mim varrer um chão. Seja o pessoal, as igrejas. Eu estava falando com o irmão Alexandre esses dias. As pessoas preferem ir para o inferno com título do que abandonar o título. Estão morrendo dentro de um ministério, mas eu não posso sair porque eu sou fulano de tal. Sou presbítero, sou evangelista, sou pastor. Não posso sair porque... Irmão, obreiro. As pessoas falam, mas o senhor não precisa mais varrer chão, limpar a igreja. O pastor é uma responsabilidade a mais. Eu sou membro, obreiro, recepcionista, diácono, cooperador, evangelista, presbítero e pastor. Tudo isso está no meu currículo. Um diácono limpa o chão, eu também sou diácono e limpo o chão. Arruma a igreja, sua camisa, visita, obra de evangelista. Agora, mas você não subiu ainda para ser pastor? E quem disse que isso aí aqui é uma faculdade para subir? Os diáconos, quando foram instituídos na igreja, em Atos, porque os discípulos não tinham mais tempo para atender às mesas. Estavam lá ensinando o povo tinha sede. O dom que Deus deu para os discípulos é ensinar, compartilhar de Cristo. Os diáconos foram colocados para, de uma forma ou outra, organizar. Tinha muita viúva pobre, muita gente carente. Então repartia-se o que as pessoas doavam, semeavam, entre as pessoas carentes. Aí tinha o Filipe, tinha o Estevão, tinha o outro Colasso de Herodes, que é o irmão de criação de Herodes, que eram os 3 diáconos. Já o Estevão foi um diferente. Ele, além de diácono, ele foi ser evangelista. E morreu apedrejado no capítulo 7, pregando a palavra. Mas cumpriu a sua vocação. Hoje eu não sei quem falou que a pessoa tem dom de diaconato, ela já tem que ser presbítero, evangelista e pastor. Onde está isso na Bíblia? Se Deus chamou para diaconia, faça com zelo. Se Deus chamou para cantar, com zelo e dedicação. Se Deus chamou para pastorear, com zelo e dedicação. Porque a quem pouco é dado, pouco é cobrado.
Mas a quem muito é dado, muito é cobrado. Todos nós temos o nosso chamado. Serviço tem para todo mundo. É só dizer, eis-me aqui. E ele falou, agora sim, estou vendo o seu coração que você quer. E não precisa de fazer nada obrigado. Ele não gosta de ninguém fazer as coisas obrigado e rastejando. Mas ele gosta de tudo com ordem e decência. Então, quando ele vai falar acerca dos dons, ele já vai logo alertando a igreja, ó, cuidado. Porque o dom, ele traz um ego elevado às pessoas. Por isso que Paulo disse a Timóteo, cuidado com os neófitos, aqueles que são novos convertidos. Cuidado com esses, porque você dá o dom, você coloca ele, Deus dá o dom, ele já acha que ele é o super-homem, já acha que é a super-mulher, e está lá, e pregando, e falando. Daqui a pouco está soberbo e cai no erro da condenação de Satanás, a soberba, a arrogância. Tudo tem o tempo. Por isso, quando chega pessoas de outros ministérios, tem um tempo. Vamos ver se vai se adequar. Porque, que nem o pastor Hélio disse, uma coisa é vir em um culto. Deus usou, nossa. Outra coisa é você comer um saquinho de sal junto. Aí, conforme nós vamos caminhando juntos, o Senhor já vai colocando cada um na sua vocação. Isso é quem quer também. Porque tem gente que só quer ficar sentado. Amém. Tem outros que quer trabalhar. E Deus vai no momento certo vai dar. Eu quero fazer isso. Não, mas você vai fazer aquilo. Mas aquilo não quer. Então você não serve, fica no banco ainda. Porque Deus fala para o meu coração para você fazer aquilo. Você não quer fazer aquilo, fica no banco. Porque aqui não é você quem manda, e nem eu. É Deus quem manda. Aleluia. Bendito seja o Senhor. Então, quando ele vai dar os dons, aqui tem um pouco dos dons. Quais são os dons que estão aqui? Versículo 4. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Por exemplo, eu consigo pegar esse vaso com as mãos, é um membros, e levantá-lo. Agora, vamos ver se eu vou ter êxito de levantar com os pés esse vaso? Eu teria que perder tempo de deitar, de pegar e levantar. Com as mãos está aqui, rápido. Nem todos os membros têm a mesma função. Então ele está dizendo, nem todos nós que temos os dons temos a mesma função. Um tem dom para cantar, outro para tocar, outro para estar ali na cooperação, outro para recepcionar um abraço, vale muito mais que palavras. Outros para ajudar na manutenção, outros para visitar, outros para evangelizar. Cada um tem o seu dom, e cada um tem a sua vocação. Outros ali no computador, é um dom, uma vocação. O irmão Oswaldo nunca foi mesa de som. Foi lá, está mandando bem. O Diego nunca foi de mídia, agora instalou a internet, os cultos. Quem faz isso? É Deus. Na vida de quem? De quem quer. De quem quer. Então esses dons, conforme está aqui, versículo 6, tendo, porém, diferentes dons, porque segundo a graça nos foi dada. Olha o primeiro dom que ele fala, se profecia, seja segundo a proporção da fé. Eu não acredito, coisa minha. A pessoa que vem, eis que o Senhor vos fala, olha, já está com a posse da vitória. Isso aí é bíblico, está na Bíblia. Eu tenho a posse da vitória se eu estiver no ponto de ebulição que Deus quer. Como? Vive espiritualmente, andando em santidade. Aí Deus vai se agradar de mim. Aí eu vou ser abençoado. Vou estar com a posse com a chave da vitória. Isso é chovendo molhado. Porque Deus me fala, irmão. A profecia já está aqui. Se alguém ser usado, acredito que Deus usa, desde que tenha base bíblica. Base bíblica. Eu acredito. E sei que Deus usa. Mas hoje está um tal de profetada. E a profetada tem matado muitas pessoas dentro das igrejas. Eis que Deus os faz e não acontece nada. Mas Deus falou. Um dia veio um rapaz pregar, e ele veio e batia o pé, e veio para o meu lado, e colocou a mão em mim assim no meu ombro, porque na cabeça eu sempre já fico meio... Ele veio pôr a mão, já afastei um pouco, ele pôs no meu ombro. Ele falou, 30 dias e Deus muda o teu cativeiro. E passou 30, 60, 90, falei, acho que ele predatou bastante.
e 120, 150, 180. Fique cativeiro. De Jesus já mudou meu cativeiro. Tem um momento certo de Ele abençoar. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Muito cuidado. Aí depois eu fui falar com o meu pastor líder. Falei, toma cuidado. Ora um pouquinho mais para convidar as pessoas para vir pregar no altar, porque às vezes engana. E ele deu tanta profetada aquele dia lá que fazia fila no final do culto. Aí ele fala, você lê 10 vezes o Salmo 91. Deus fala para você ler 20 vezes Mateus 20. Que doideira. Você está entendendo a situação onde vai parar, irmãos? A situação é caótica. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Acredita em profecia, com base bíblica. Nós vamos ver daqui a pouco sobre o dom da profecia, né, na Bíblia como é. Também, se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Se ministério, no versículo 7, dediquemo-nos ao ministério. Agora, dedicação ao ministério. Tem muita gente que faz tudo bonitinho. Faz o ministério bonitinho, mas não ora. Não vem na escola bíblica. Não tem a bagagem. E não tem a reserva. Não tem como, porque vai um pouquinho, daqui a pouco já desanimou. Porque a obra de Deus não é para qualquer um. Ser chamado por Deus e desenvolver, e pegar no arado e não largar, não é para qualquer um. Sem oração não aguenta. Sem busca não aguenta. Porque as lambadas vêm no dia a dia. E o desânimo vem. E aí logo já solta a mão do arado. Por isso que tem que fazer igual a Eliseu. Elias passou a capa nele, já sabe o que aconteceu contigo, né? Já sei, fui ungido pelo Espírito Santo. E agora? Agora eu vou matar os bois. E vou queimar os carros. E vou queimar o carro dos bois. E vou assar o boi nele. Mas na hora, matou os bois, chamou a família, vamos fazer um churrascão. Essa carroça, joga aí, vão queimar, assa tudo. E agora? Já está lá, vamos embora. E foi seguir Elias. Aprendizado. O histórico diz, o extra bíblico diz, né? Que ele amarrava, quando ia deitar, ele amarrava uma cordinha em Elias. Porque eu acompanhar Elias, um homem grosso. Era um profeta, mas era grosso. A natureza dele. E ele amarrava a cordinha, eu vou para lá. Eu vou junto. Deus mandou ir para Jericó, vou junto. A hora que ele falou, agora eu quero o que você quer, porque eu vou ser tomado. O que você quer que Deus te dá? Ele olhou para Elias. Acho que Elias pensou, ele vai querer ser igual eu, né? Eu oro, o fogo cai, queima os soldados. Eliseu olhou, eu quero porção dobrada do Espírito que está sobre ti. Olha o pedido dele. Você quer porção dobrada? Quero. Vai acontecer desde que você me veja subir. Para ver o que estava no coração dele. Ele não desgarrou mais Elias. Vou para lá, vou junto, vou para cá. O Jordão abriu, estou passando junto. Elias veio, uma carruagem de fogo. Tem muita gente, por isso que é bom ler Bíblia. Uma carruagem de fogo separou os dois. Elias não subiu em carruagem de fogo. Quem disse isso? Elias subiu no redemoinho. Vento, o Espírito Santo, tipo de arrebatamento. O carro e a carruagem de fogo separou os dois. E Elias subiu no redemoinho para o terceiro céu. E a capa caiu. Quando a capa de Elias caiu, a única coisa que Deus permitiu, a capa caiu. Por quê? Porque ninguém pega de mão beijada. É um ensinamento. Se não tiver isso aqui no chão, a obra não anda. A vida espiritual não vai. A coisa não anda. Quando Eliseu pegou, olhou para pegar a capa, e quando ele levantou com a capa na mão, o Jordão estava fechado. E ele falou, onde está o Deus de Elias? E bateu a capa no Jordão, se abriu. Porque tem que ter oração, tem que ter compromisso. Com Deus é diferente.
No nosso trabalho a gente dá o melhor. Com Deus é para lá do melhor. Nosso trabalho ninguém chega atrasado. Com Deus por que vamos chegar atrasado? Com Deus é sempre melhor, Ele tem a primazia. Na nossa vida a gente quer sempre ter o melhor. Para Deus temos que dar sempre o melhor. Oh, quantos entendem isso? Isso é chamado, irmão. Isso é zelo. Não somente de chamado ministerial, mas também zelo de pessoas que querem ser salvas. É zelo. Hoje está um tal de relaxo em igrejas. E pessoas chegam de qualquer jeito, e sem reverência, sem temor algum. Outros vão para o culto mascando chiclete. Como é que vai cantar? Meu Deus do céu. Reverência. Quando a gente vai diante de um juiz humano, vai com um chicletão na boca. Ele já manda cuspir na hora. Já fica ali, sim senhor, sim senhor. Agora perante Deus quer vir de qualquer jeito. Temor, reverência, respeito. Quando ele, oi Moisés, pode tirar essa sandália dos pés aí. Pode descer, pode tirar essa sandália dos pés. Porque para você estar nesse patamar aqui, você tem que ter primeiro reverência. Moisés achou que podia chegar na presença dele daquele jeitão mesmo, com a vida velha ainda. Não. A vida velha eu já te aceitei. Agora você quer vir num patamar maior? Então tira as sandálias do pé. Sai do Egito, rapaz. Você está ainda com sandália do Egito, mente do Egito. Sai disso aí. E aí você tem a mente de Cristo e aí você vem. Fica 40 dias e 40 noites comigo. Oh, glória a Deus. Bendito seja o Senhor. Ministério, dedicação. O ensino, esmere-se no fazê-lo. Foi chamado para ensinar, tem que ler Bíblia, tem que investir, livros, tempo, meditação, o que exorta com dedicação. O que contribui é um dom, com liberalidade. O que preside também é um dom, com diligência. E quem exerce misericórdia, com alegria. Até a nossa contribuição não é do nosso jeito, não. Nós pensamos que nós vamos pegar do nosso jeito. Não. É o jeito bíblico. O que Deus fala? A primícia. As primícias. Separa as minhas primícias e você fica com a maior parte, com os 90%. Mas a 10ª parte você separa. Não é do meu, não é aquilo o valor que eu penso na minha cabeça. É separar tudo. Se eu pego no meu olerite, alguns contribuem até mesmo às coisas da aposentadoria. Alguns faz diferente, contribui o líquido, ali a 10ª parte. Quando aposentar, contribui, já dá as premissas da aposentadoria. É o bíblico. Eu fui chamado para obedecer o que a Bíblia me manda, não o que a minha cabeça pensa. Até isso, irmão, detalhezinhos que fazem a diferença em nossa vida. Ah, não, mas a gente vai só contribuir, eu só oferto. É bíblico também, mas o que Deus nos pede também é as primícias, para ver o que está no nosso coração. Se ainda está aquela questão de só pensar em dinheiro, a avareza chama isso. Pessoas que só pensam em dinheiro. Ah, mas eu vou dar esse valor, tudo isso eu vou ter que dar. Você não tinha nada. O que é que a gente tinha? Nem emprego nós tinha. Quem é que abriu a porta? Ele. Quem dá a semente para semear? Ele. Quem é que dá saúde para nós trabalhar e ganhar? Ele. Quem é que pede as primícias? Ele. Uma vez, um jogador de futebol, que é membro da igreja presbiteriana, ele ganhava 5 mil, dava lá o seu... Aí um dia ele já passou a ganhar 50 mil. Ele falou, pai dele, mas tudo isso agora eu vou ter que dar? O pai dele falou, vai, porque Deus vai te honrar. Hoje ele ganha para lá de 50 milhões. E continua contribuindo. As primícias. Não é minha, é de Deus. Não é sua, é de Deus. É as primícias. Mesma coisa dos nossos filhos. Não são nossos, são de Deus. O que eu tenho a graça? De cuidar. O que eu vou sentir? O amor de pai para com o filho. O que Deus me vê? Eu vejo o amor dele de pai para comigo, que sou filho. Por isso que eu disse, andar com isso aqui debaixo do braço, coisa mais fácil.
Agora, a porta que ele abriu, às vezes por não termos cabeça, né, sabedoria, gastamos muito mais do que ganhamos. Aí vamos separar com dor no coração. Desse jeito aí fica para você. Mas quando Deus, eu não tive sabedoria, não estou tendo sabedoria, mas agora eu peço sabedoria. Eu vou separar porque eu quero com paz, mas eu quero que o Senhor me dê sabedoria para mim saber gastar. E não ficar fazendo conta à toa. Porque esse mundo hoje aí, depois da década de 80, que acabou os fogão vermelho e geladeira vermelha, era cada carnezão de Casas Bahia. E o fogão vermelho funcionava. Não, mas eu quero agora o da moda. Ia lá, trocava armário. E as primícias de Deus, agora está tudo no carnê. Ah, agora pegou os carros. Não, quero ter o carrão, aqueles carnezão. Mas as primícias não dá, porque agora engoliu. Aí não vai conseguir. Aí começa a comer a semente. Alguém que come a semente vai deixar florescer alguma coisa? Então, isso aqui é um dom. Contribuir, irmão, é um dom. E tem que ser da maneira bíblica, daquilo que Deus nos pede. Não do meu jeito, mas do jeito que Deus me pede. Aí ele vai falar de outros dons, que lá em 1 Coríntios, vamos ver. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Para que servem os dons? Capítulo 12, versículo 1. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabei que outrora, quando eres gentios, ou seja, lá do mundo, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo eres guiados. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema a Jesus, ou seja, maldito seja o Senhor Jesus. Ninguém que tem o Espírito Santo fala uma coisa dessa. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Aí versículo 4. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Diga assim, Obed-Edom, o homem, o qual ficou a arca de Deus na casa dele, tinha um dom. Pergunta ao vizinho, sabe qual era o dom dele? Pastor Rodrigo, o homem que a arca de Deus ficou na casa dele por 3 meses. Deus prosperou ele em tudo. Sabe qual era o dom dele, irmão? Ser porteiro do templo. Ficava lá de porteiro no templo. Chegava os irmãos, conduzia, vai lá. Esse era o dom dele. Quem disse na nossa cabeça que dom é subir de carga e carga? Não. Quem foi chamado ali é ali. Quem foi chamado aqui é aqui. Quem foi chamado lá é lá. Cada um no seu dom. Lá estava Obed-Edom. Alguém, pô, mas você não ficou a arca na sua casa? Você está ainda de porteiro? Oh, glória a Deus. Quem deu o dom foi Deus. Ser porteiro da casa de Deus. Olha que privilégio. Alguns de nós antigamente era porteiro do bar. Agora somos porteiro da casa de Deus. Que privilégio. Uns foram chamados para o altar, outros ali, outros aqui. Mas é tudo na obra de Deus. É um privilégio muito grande, irmãos. Aí ele vai dizer. E há diversidade nos serviços. Agora no versículo 7. Ó, a manifestação do Espírito Santo é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Seja na diaconia, seja na cooperação, seja na música, seja no vocal, seja nas visitas, vai ter que ter um fim proveitoso. Qual é o fim proveitoso de tudo isso? Conversão e sustentação das almas convertidas. Por que Deus instituiu escola bíblica? Porque é fato que nos cultos é mais dinâmico e tem a palavra já direcionada às pessoas, seja uma, seja 10, seja todas. Mas na escola bíblica tem estudos que nós paramos para analisar, para ler, tem um tempo maior.
Então, o fim proveitoso, ou seja, manutenção da nossa salvação. Muita gente aceita Jesus nas igrejas. E por que não permanece às vezes? Porque não tem um estudo. Não tem a base. Está dizendo aqui que os dons do Espírito Santo têm que ter um fim proveitoso. Salvação. Manutenção da salvação. E aí Paulo vai dizer aos Filipenses, dando uma contrapartida naquela mentalidade, uma vez salvo, sempre salvo. Uma igreja centenária pensa assim. Uma vez salvo, sempre salvo. Aí Paulo vai dizer, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. A salvação tem que ser desenvolvida. Hoje eu aprendi um pouco, amanhã outro pouco. E assim sucessivamente, até que cheguemos à estatura do varão perfeito. A escola bíblica e os cultos aqui, que nós prezamos pela palavra, é manutenção das almas salvas. Preocupação com as almas salvas. Se um dia alguém desistir, não foi por falta de ensinamento. Não foi por falta de palavra do púlpito. Se alguém desistir, não foi por falta de oração, de amor, de lágrimas. Porque a pessoa simplesmente não quis. Se Demas desistiu do ministério, né, que acompanhava Paulo, não foi por conta das orações de Paulo. Não foi por conta dos ensinamentos de Paulo. Demas desistiu amando o presente século. Quis voltar para o mundo, escolha dele. Mas, do que depender de nós, estaremos sempre aqui orando, jejuando, clamando, intercedendo, ensinando, e manutenção na minha, nas nossas almas. Oh, glória a Deus! A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando o fim proveitoso. Porque a um é dada, versículo 8, mediante o Espírito, a palavra de sabedoria. A outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. A outro, no mesmo Espírito, a fé. Olha só, é um dom. A outro, no mesmo Espírito, dons de curar. A outro, operações de milagres. A outro, profecia. E a outro, discernimento de espíritos. É um dom. Discernir os espíritos. O homem também é corpo, alma e espírito. Discernimento da alma, do que está. Porque tem muita gente com cordeiro, mas dentro, lobo. Discernimento. Opa, falou uma palavra e já discerni. Cuidado. Discernimento de espírito. A outro, né? A um, variedade de línguas. A outro, capacidade para interpretá-las. Quem disse que ser batizado no Espírito Santo é falar línguas estranhas? Está nítido aqui, é um dom. É um dom. Não, mas quando Paulo chegou, recebeste o Espírito Santo, lá aos Efésios, não, nós nem sabemos o que é isso. Vocês são batizados em onde? No batismo de João. Então orou e caiu o dom sobre eles, e eles falaram outras línguas, mas Deus deu aquele dom para eles falar. Ser batizado no Espírito Santo é ter o Espírito de Deus na nossa vida. Quando Paulo eles disseram, nós somos batizados do batismo de João, eles não conheciam ainda o Espírito Santo. Quando Paulo pregou um pouco para eles, ensinando o que é o Espírito Santo, eles creram e foram então batizados no Espírito Santo e receberam dom de língua estranha. Língua estranha não é um batismo, língua estranha é um dom. Muitos assembleianos pensam, não, para ser batizado tem que falar em outras línguas. Línguas estranhas é um dom, tem gente que não vai ter. Mas não é porque Deus não quer, é porque não busca. Porque Deus está pronto para dar. Você buscou? Deus dá. Dom de discernimento, variedade de língua. Mas o porquê que eu vou buscar? É aí que está, irmãos. O porquê que nós vamos buscar? Eu vou buscar esse dom, tá? Interpreto. Mas para quê? Será que é só para o meu proveito? Se não for para um proveito coletivo, não busque nada. Mas se for para um proveito coletivo, busque os dons do Espírito Santo. Ele tem para dar. Então, versículo 11. Mas um só é o mesmo Espírito, realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Aleluia.
Agora no capítulo 14. Vai falar sobre a ordem no culto. Versículo 14. Olha como era a igreja de Corinto, irmãos. Capítulo 14, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, versículo 26. Que fazer, pois, irmãos, quando vos reúnes, um tem salmo, outro doutrina, este traz revelação, aquele outra língua, e ainda outro interpretação. Seja tudo feito para a edificação. Ordem. Um tem salmo. Imagina como era a bagunça. Um cantava na hora da palavra, outro queria profetizar na hora da pregação. Parou. Paulo está escrevendo. Tudo para a edificação. Aí no versículo 27. No caso de alguém falar em outra língua, que sejam mais do que 2, ou quando muito 3, e isto sucessivamente, e haja quem interprete. Mas não havendo intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Tratando-se de profetas, falem apenas 2 ou 3, e os outros julguem. Se, porém, vier revelação a outrem que esteja sentado, cale-se o primeiro. Porque todos podeis profetizar, um após outro, para todos aprenderem e serem consolados. Versículo 32. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas. Alguém interpreta isso aqui errado. A ordem no culto, começou aquele culto, tem culto que o fogo cai, né? Aí, aquela manifestação da adoração. Adoração em outras línguas é uma coisa. Agora, quando um se sobressai, como estava acontecendo no texto aqui, algum se sobressaiu na voz, começou a orar em mais alto. Outro também orar mais alto. O outro também orou mais alto. Tem interpretação? Não tem, então todo mundo baixa o tom. Tem interpretação, Deus está interpretando, então um só fala e Deus interpreta para toda a igreja. Não tendo interpretação, baixa o tom e fale com Deus. Aleluia. Ordem no culto. Ele está dizendo aqui, não, mas é quando cai o fogo, eu não tenho controle. Mas os espíritos dos profetas. Aqui não é o Espírito Santo. O Espírito Santo ele tem domínio, ele faz o que ele quer, mas os espíritos dos profetas, as almas dos profetas, como diz no versículo 27, ou melhor, no versículo 32, os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas. Mas eu tenho que levantar, eu tenho que ir lá entregar a minha mensagem, porque eu não posso me controlar. Você vai no momento certo. Se está pregando, fica sentadinho e ouve a palavra. Acabou a ministração, levanta e vai lá e entrega. Aleluia, deixa eu ver quem entendi. Por quê? Porque o Espírito Santo já pediu para mim fazer o que eu devo fazer. Só que eu tenho que saber o momento certo de fazer. Imagina estar aquela pregação, todo mundo prestando atenção, aí eu levanto da cadeira, a pregação está lá, olha, eu passei aqui na frente. Diz o Senhor para ti. Cadê a reverência? Aí a atenção sai do pregador e vai para o irmão que levantou. E isso acontecia na igreja de Corinto. E pasme os senhores, acontece em muitas igrejas. Muitas igrejas. Momento da palavra, todo mundo se cala, o mortal se cala e tem que ouvir a voz de Deus. Momento da palavra é sagrado, é o momento mais sagrado. Terminou o momento da palavra, se Deus te deu mesmo uma revelação, levanta, vai lá e entrega. Está no momento de louvor, está todo mundo louvando, Deus te falou para fazer algo, vá lá e faça. Mas no momento da palavra, todo mundo sentado e ouvido atento. Organização. Deus é um Deus ordeiro. Aí do versículo 33, ó. Porque Deus não é de confusão, e sim de paz, como em todas as igrejas dos santos. Aí no versículo 34, se as feministas lerem isso aqui, vai falar que o apóstolo Paulo era machista.
Conservem-se as mulheres caladas na igreja, porque não lhes é permitido falar, mas estejam submissas como também a lei o determina. Se, porém, querem aprender alguma coisa, interroguem em casa o seu próprio marido, porque para a mulher é vergonhoso falar na igreja. Então, aqui está dizendo, as irmãs daquela época não tinham estudo. Elas não tinham estudo. Então, falava a pregação, elas ficavam, o que quer dizer isso aí? O que ele quer falar? Que ficava aquele burburinho na igreja. Aí o que Paulo fez? O que Paulo fez? Como costume. As mulheres sentam todas desse lado. E os homens desse lado. As mulheres ficam em silêncio e só ouçam. E aí quando Paulo dava o ensinamento, o marido, quando chegava em casa, ensinava a esposa. Paulo foi organizando a igreja. Os dons do Espírito Santo. Aleluia. Amém, irmãos? Estejamos em pé. Glória a Deus. Semana que vem a gente aprofunda um pouco mais a doutrina. Glória a Deus. Bendito seja o Senhor. Vamos orar. Senhor Deus, agradecemos ao Senhor por essas revelações. Agradecemos ao Senhor por esta manhã de aprendizado. Aprendizado, ó Pai, profícuo para as nossas fé. Que o Senhor continue falando em cada coração. Que o Senhor continue preparando-nos, ó Pai, para o culto da noite. Para que nós possamos, ó Deus, uma vez mais estarmos aqui, cultuar ao Senhor e ouvir a sua voz. Deus, abençoa, Senhor, esse dia. Abençoa a nossa família. Abençoe, Senhor, tudo aquilo que é ligado a nós. E também já colocamos diante de Ti a nossa semana, para que o Senhor venha com mão poderosa fazer por nós, ó Pai, aquilo que nós não podemos. Cuida de nós. Continua guardando as nossas vidas. É o que eu te peço e te agradeço. No nome santo do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Pastor, senta um pouquinho. Eu quero saber um pouco mais dos dons. Coríntios tem, Romanos tem, Efésios tem. Mas sempre o dom é para o fim proveitoso. Ok? E aí na semana que vem a gente vai entrar um pouco na doutrina de como nós devemos lidar um com os outros. Como que um cristão deve viver, deve lidar um com os outros. Nós vamos entrar na semana que vem. E aí ele vai até o capítulo 15 falando disso. Doutrina da igreja. E no capítulo 16, nós vamos ver a gratidão de Paulo para com os irmãos. E tem lá um homem chamado Rufo, né, Rufo, e esse Rufo foi o filho de Simeão, que ajudou Jesus a carregar a cruz. Então quando Paulo diz, crê no Senhor Jesus será salvo tu e tua casa, Paulo tinha base sobre isso. Por 2 vezes é mencionado os filhos na obra. A primeira, as filhas do diácono Filipe, 2 moças, 2 donzelas que eram profetisas. E o segundo, Rufo, obreiro de Cristo, filho de Simão Cirineu. Que coisa linda, né? Deus seja louvado. Deixa eu ver se acabou ali, porque eu falei que ia cravar em 10h30. Então 10h33. Dá um toquinho lá, Juninho. Glória a Deus. Que maravilha. Você caiu sua pressão, Lê? O que aconteceu? Ah, tá bem? Amém. Glória a Deus. Vai chegando o cansaço, fim de ano, né, irmãos? Cansaço físico. E aí o corpo não aguenta às vezes, né? Tem que descansar. Glória a Deus. Luciano, fala o testemunho então aqui. Chega aqui do que Deus andou fazendo. Dá tempo aí na sua vida profissional, né? Por isso que eu digo, né, irmãos? Escondido atrás da cruz de Cristo. Né, esse ministério é uma bênção. É uma bênção o nosso ministério. Né, irmão Luciano? Fala o que Deus andou fazendo aí. Bom dia, irmãos. A paz do Senhor. Nesse tempo que eu tenho caminhado com Deus, tenho aprendido muita coisa, né? E a partir do momento que você começa a ter uma intimidade com Deus, Deus começa a te dar algumas autoridades, né? E há um tempo atrás eu falei que eu estava desempregado, pedi para o pastor estar orando abrir uma porta de emprego, né? E por conta dessa epidemia eu fui dispensado do emprego que eu trabalhava antes. E aí Deus abriu uma porta para mim na empresa que o pastor trabalha.
E dia 26 agora ia fazer um mês que eu estava lá. E há uns 6 meses atrás eu levei um currículo numa outra empresa. E eu estava trabalhando na Ideal. E aí essa outra empresa me ligou, né? Para mim estar fazendo uma entrevista. De 10 candidatos que eu fiz essa entrevista, eu fui aprovado na primeira. Na segunda entrevista eu fui aprovado também, né? E eu vejo que Deus tem feito na minha vida. E eu vejo que vale a pena a gente estar buscando, né? Tendo intimidade com Deus. Muitas das vezes não queremos, o nosso corpo não quer, mas temos que buscar essa intimidade com Deus. E eu venho buscando isso todos os dias, né? Agradeço a oportunidade do pastor, né? Ontem eu tive uma mensagem aqui para os jovens. Agradeci a Deus. É uma mensagem que muitas igrejas não falam, né? Que é sobre a dependência química. E ontem eu expus um pouco do meu testemunho, do que eu passei, do que Deus tem feito na minha vida. E eu creio que através da minha palavra, né? Do que Deus tem feito na minha vida, Ele vai restaurar a vida de vários jovens. Amém? Obrigado. Glória a Deus. Aplaude ao Senhor Jesus. Deus abençoe. Que maravilha. Aleluia. Esse é Deus, né? Que maravilha, né, pastor Rodrigo? Irmã Mônica, Deus abençoe. A Monique está firme e forte. É o fruto da Mônica. A Mônica já evangelizou uma colega de trabalho. Está vindo ela, está vindo o marido. Que maravilha, né? Uma benção. E nós vamos marcar, irmãos, logo em breve, né, a data do nosso batismo. Aí tem as pessoas que estão fazendo discipulado. Vem falar aqui um pouquinho do discipulado, como é que está sendo essa experiência aí, né? Aquela coisa, o pastor Harold chegou, ficou um tempo aí, comendo um saquinho de sal conosco, e Deus falou, vai aqui, né? Aleluia. Amém. Bom, discipulado tem sido uma benção, né? Tanto para a gente que está, né, pastor Rodrigo, tentando ensinar alguma coisa, né, esforçando, e também para quem está aprendendo, né? A gente vê que é o que eu acho interessante, né, do discipulado. A gente só ensina nada mais, nada menos além da palavra. A gente usa a Bíblia para interpretar ela mesma e incentiva sempre os alunos a estar buscando mais, aprendendo mais, né? O pastor citou a Mônica, né, que começou a vir no discipulado, né? Para a pandemia a gente ia na casa dela, depois passou para a igreja, evangelizou a irmã veio. Tá um tempo, né? Ficou um tempo no discipulado. Você vê que não precisa forçar nada, você querer impor algo, né? E ela vinha sempre no discipulado, né? Porém não vinha nos cultos. Pois agora, lá uns tempos atrás, ir na escola bíblica, né? Já está trazendo o esposo, né? Para estar participando. O Mateus está com a gente aí aprendendo. Enfim, a gente estamos vendo assim o que Deus tem feito através da exposição da palavra, né? Tem aqueles irmãos que já tem umas irmãs que já estão na igreja, já frequentam a igreja há anos, mas está vindo buscar conhecimento, aprender, né? Então está sendo uma bênção o discipulado, né? E eu louvo a Deus que cada dia a classe está crescendo mais. Começou mais 2 jovens agora, né? Eu creio que a tendência sempre está crescendo aí. Deus abençoe. E louvar a Deus também pela vida do irmão André, que tem ajudado aí no discipulado. O irmão André é aquela coisa, é uma profecia, né? Ele é um diácono nosso. Os que desempenham bem o diaconato alcançam para si mesma justa preeminência e têm autoridade na palavra. Às vezes eu falo, mas eu não estou preparado. Aí eu falo, é assim que Deus gosta, os despreparados. Ele vai, ele ajuda. O Alexandre também, que o pai dele pediu uma ajuda para ele, está lá ajudando o pai dele, mas ajuda também o discipulado. Todos nós, Deus abençoe, né? Porque o pastor não faz nada sozinho. Então vocês estão dando essa parcela de cooperação ao reino de Deus. Isso é muito bom. Vamos aos versículos? Deixa eu ver ali. Tem o Vitor e o Vinícius. É os 2 gêmeos lá. Mas qual que é qual agora? O mais magro é o Vinícius. E o mais está mais cheinho é o Vitor. Quando era pequeno, né? O Vitor, que é o mais forte, né? O Espírito de Deus desde pequeno chama ele. Né, Vitor? Ele é uma benção. E o Vinícius também, Deus está chamando ele. Todos os jovens, né? O Dondon fez pergunta hoje? Ficou quietinho hoje?
Então vamos ouvir. Tem versículo, pastora Cleber? Então vamos começar com a classe dos jovens. A senhora quer falar um pouquinho da aula de hoje? Fala o que Deus ensinou lá para eles. A paz do Senhor. Então, hoje a gente falou sobre as influências que vêm para a nossa vida, para a nossa mente, né? Temos que ser influenciados pela palavra de Deus, vigiar os nossos pensamentos e assim se tornar um influenciador do reino de Deus. Amém? É o Salmo 139, versículo 1. Vamos lá. Salmo 139, versículo 1. Senhor, tu me sondas e me conheces. Amém. Amém. Maravilha. Tia Cícera já está mais perto aqui. Oh, que maravilha. Os pequenininhos. Aleluia. O que foi falado hoje lá para as nossas crianças, tia Cícera? A paz do Senhor. Hoje a gente falou sobre Moisés e o Mar Vermelho, que Deus sempre luta por nós. Hein, glória a Deus. Aleluia. Ó, que receita, hein? O faraó ali, símbolo de o diabo aí no mundo. Quando nós saímos da presença do faraó e saímos do mundo, nós temos sempre que orar ao Senhor nosso Deus. Tem mais? Não? Ok, então vamos ficar de pé. Irmãos, tem bastante manga. Quem gosta de manga? Deixa eu ver. Então vocês têm que colher as mangas. Tem manga no galinheiro, tem manga lá embaixo, tem manga lá em cima, tem manga caída no chão. Tem bastante manga. O seu Manuel, acho que fez um negócio de colhedor de manga lá. Está em cima da piscina ali. Depois vocês pegam, e aí pega e divide para os irmãos. Tá bom? Tá bom a manga. Eu não estou podendo comer manga, porque eu chupei tanta manga, que mexeu com o meu intestino. Senhor, abençoa o café da manhã, abençoa os irmãos, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo, guarda nossas vidas, que possamos estar aqui à noite, Senhor, com uma consciência limpa, através da purificação que é a sua palavra, que o Senhor venha nos falar à noite, usando, Senhor, os teus filhos, no louvor, na ministração e na comunhão de uns com os outros, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor nosso Deus continue com todos nós, hoje e sempre. Amém. Um bom café da manhã para quem vai tomar café. Quem quiser tomar café de manga. Olá, meu nome é Isabela. Sou da comunidade evangélica Moraga. Você já se inscreveu no nosso canal do YouTube? Não? Então se inscreva, ative o sininho e deixe seu like. Curta também nossa página do Facebook e no Instagram. Beijinhos da Isa.